que é que os anjos vêm que os fazem se prostrar? E eu lembro que desde pequeno, quando eu escutava esse louvor, isso vinha ao meu coração e o peso dessa pergunta: o que é que os anjos vêm que os fazem se prostrar? E 3 anos atrás, em janeiro de 2022, eu participei da escola de verão da F-Hop. E lá algumas coisas foram amadurecendo no meu coração e eu fui entendendo sobre a majestade de Cristo e sobre ser fascinado por quem Ele é, pela pessoa de Cristo. E depois fiquei 6 meses lá na base missionária, fiz o Fascinação. E todo esse ensino sobre a majestade de Cristo feriu meu coração e me deixou apaixonado por Ele e fascinado por quem Ele é. E como início da demonstração do que é um fascínio por Jesus, eu gostaria de ler em João 1, 45, a passagem quando Filipe vai falar com Natanael sobre Jesus. Lá diz assim, eu vou ler na minha versão, vocês podem acompanhar ali atrás também, ou na própria Bíblia. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré. Ou seja, Filipe está chegando para Natanael e dizendo: aquele que o seu pai te falou sobre, aquele que seu avô te falou sobre, que todos os profetas falaram sobre, aquele que quando você estava no ventre da sua mãe, ela cantava canções sobre a vinda dele, ele está aqui. E veio de Nazaré, e aí Natanael pergunta: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Então ele estava cético. Será que esse realmente é o que eu aguardava? E Filipe responde: venha e veja. E eles vão até Jesus, e a Bíblia diz que, ao ver Natanael se aproximando, Jesus disse: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Isso mexeu com Natanael, porque ele não entendeu de onde Jesus conhecia ele. Então ele pergunta: de onde me conheces? E Jesus responde: eu o vi quando estava debaixo da figueira, antes de Filipe chamá-lo. E, à primeira vista, talvez você não entenda o que isso quer dizer. Alguns com mais tempo de fé já sabem. Mas aqui o que Jesus está simbolizando para Natanael é que Jesus conhece o secreto dele. Ele está dizendo para Natanael: eu te vi debaixo da figueira, quando tu estava orando, quando tu estava meditando na lei do Senhor, quando tu estava chorando, quando tu estava derramando o teu coração na presença do Pai. Eu te vi debaixo da figueira. Eu te vi dentro do teu quarto, no banheiro do teu trabalho, quando você estava dirigindo. É isso que Jesus está falando. Eu vi cada lágrima derramada, eu te vi debaixo da figueira. E só com essa frase Natanael declara: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E eu imagino ele com os olhos brilhando, cheio de lágrimas e sentindo que alguém estava notando o clamor dele no secreto. Aquele que ele ouviu a vida inteira dele, que viria para salvar ele, estava diante dele e tinha visto ele debaixo da figueira. E aí Jesus diz: você crê só porque eu disse que vi você debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E aí ele cita uma passagem de Jacó, que fala: então acrescentou, em verdade lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. É uma visão que Jacó teve. E Jesus fala que isso vai se cumprir nele. E é necessário entender que quem fez isso com Natanael não foi um irmão em Cristo. Às vezes nós viemos ao culto, chega no final, na oração, a pastora ou aí de qualquer uma pessoa da equipe de obreiros, o pastor Manuel, chega e ora por você e revela segredos do seu coração. E você fica com o coração queimando e você fala assim: como é que essa pessoa sabe disso? Agora você imagina que com Natanael foi o próprio Cristo.
O próprio Cristo revelando o coração dele. Mas para a gente compreender a magnitude da sensação que Natanael teve, não basta ficar no Novo Testamento. É necessário voltar a entender que o anseio por Jesus, ele existe desde a queda do homem. O anseio por Jesus não é mais um novo ensino, uma nova revelação, mas é um anseio profundo de coração pelo Filho de Deus e por conhecer ao Senhor. Cristo é a resposta da pergunta: o que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? Adão e Eva ansiavam pela promessa de uma semente que viria. Um governador que viria para triunfar sobre todas as obras do inimigo. Não precisa abrir, tá? Agora eu vou citar vários. Gênesis 3,15 diz: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, que ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Desde aquele momento, todas as linhagens, todos os filhos que nasceram a partir de Adão e Eva foram cuidadosamente registrados. Cada novo bebê que nascia, será que é o ungido? Será que é a semente? É agora? A esperança de toda a humanidade estava na semente que viria. Em João 8,56, quando Jesus está em um debate, e aquele verso famoso vem logo após, que ele fala: antes de Abraão, eu sou. No 8,56, João fala: Abraão, o pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e se alegrou. Jesus está falando: Abraão, profeticamente, viu a minha vinda e alegrou no coração dele e passou a esperar pela minha vinda. Moisés rejeitou o Egito por Cristo. Aí você fala assim: não, isso é loucura, né? Cristo não tem nada a ver com Moisés. Hebreus 11:24 diz: pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, porque preferiu ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar o prazer transitório do pecado. Por causa de Cristo, considerou a desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Por quê? Pois contemplava a recompensa. Pela fé saiu do Egito, por não temer a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Aleluia! O primeiro ato de Davi, como rei de toda Israel, e você precisa entender que Davi já tinha tido experiências com Deus tremendas, e ele já tinha visto o esplendor da glória, e provavelmente já tinha visto a sala do trono, porque o primeiro ato de Davi, como governador de Israel, é trazer a arca, colocar numa tenda, sem véu separando, com adoração incessante. Davi escreveu 14 salmos exclusivamente sobre a vinda do Messias. Ele cantou sobre a glória do Messias antes mesmo que essa criança tivesse nascido da sua linhagem. Nessa tenda, sinais proféticos foram revelados sobre esse governador que viria, de modo que levaram Davi a declarar o Salmo 27,4, que fala assim: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar o esplendor do Senhor e meditar no seu templo. Nós cantamos isso quase todo culto. É aqui que eu me sinto muito bem, mas o que é que Davi queria dizer com isso? Davi está pedindo para ficar todos os dias na presença do Senhor, porque ele via o futuro e via a vinda do Messias. Ele não tinha visto Jesus face a face. Ele também não estava como nós, que já ouvimos sobre o que Jesus fez. Ele só profeticamente sabia que um dia viria um tal de Jesus, que ele não conhecia o nome também. Um dia viria esse tal. E só por ele saber que um dia viria esse tal, ele ter tido essa revelação, ele já anseia por passar todos os dias na presença do Senhor. E ele não é qualquer um. É o próprio rei Davi. Ele possuía na terra todo o reino de Israel, todas as riquezas que ele quisesse, todos os bens que ele quisesse, tinha um poderio militar gigantesco. E essa declaração dele basicamente diz: Senhor, você pode tomar todo o meu reino,
pode tomar meu poderio militar, pode tomar meus filhos. Eu só peço uma coisa: que eu possa habitar e ter comunhão contigo em teu templo, todos os dias. Isso não para em Davi, mas eu vou encurtar, e todos os profetas falam sobre a vinda de Cristo. A gente poderia citar Miqueias, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Ageu, Zacarias, Malaquias. Isaías viu ele vindo propriamente como um menino. Isaías viu que o sacrifício que nos trouxe a paz estava sobre ele. Isaías viu que nós somos sarados pelas feridas dele. Contemplar a glória de Deus é a realização de todo o desejo divino. A glória de Cristo. Contemplar a glória de Cristo é a realização de todo o desejo divino. Mas Cristo não foi só uma expectativa de vinda no passado. Ele também foi, quando estava na terra, o anseio daqueles que viram ele face a face. Essa pode abrir para mim, Lucas 2, 25. Lucas que... Tanto Lucas quanto Atos, que acho que são os meus livros favoritos da Bíblia. Não é só por causa do Lucas, tá? É porque ele escreve de uma maneira detalhada, e ele começa ambos os livros falando que fez uma pesquisa detalhada, e por ter feito essa pesquisa e conhecido os fatos, ele resolveu escrever, sabendo as verdades. E também porque ele era médico, e espero me espelhar nele como médico um dia também. E Lucas 2:25 conta sobre Simeão. E fala que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso. Ele esperava o quê? O Messias, a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Então ele não esperava de maneira vã, ele esperava com o coração queimando, com a chama do Espírito Santo queimando no coração dele. E o Espírito Santo tinha revelado, fora-lhe revelado pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E esse mesmo Espírito move ele. Movido pelo Espírito, foi ao templo, quando os pais, José e Maria, trouxeram o menino Jesus para cumprir o que requeria o costume da lei. E aí Simeão, que sabia que aquele ali era o Cristo, ele pega esse menino nos braços, e eu imagino o choro que ele começou, e um choro misturado com alegria, e ele não sabia como reagir, e ali mesmo ele louvou a Deus, e ele disse: ó soberano, como prometestes, agora podes despedir em paz o teu servo. Senhor, eu posso morrer, pode me levar, eu vou morrer em paz. Por quê? Pois os meus olhos já viram a tua salvação. Quão grande é esse menino que fez um homem temente e piedoso a Deus olhar para ele e falar: Senhor, eu posso morrer, eu vou morrer em paz, pois os meus olhos já viram a tua salvação. A salvação que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E aí Simeão, ele abençoa eles, e é interessante o que Simeão fala aqui. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o levantamento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que os pensamentos do coração de muitos sejam revelados. Quando Simeão abençoa Jesus, quando Jesus foi levado ao templo, ele já estava profeticamente predizendo o que aconteceu com Natanael. Os pensamentos dos corações de muitos serão revelados. Agora, a pergunta que fica para nós é: será que nós temos contemplado Cristo como Simeão? E é uma colocação óbvia, nós não estamos vendo Jesus face a face. Mas será que nós não temos perdido o verdadeiro foco? Aquele que foi o foco de
todos os santos antes da vinda de Jesus, e que também foi o foco depois da vinda dele. Os apóstolos. Paulo escreve em sua carta aos Coríntios, na primeira, resolvendo uma questão onde eles discutiam sobre qual servo de Cristo tinha convertido eles, né? E uns diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Apolo. E Paulo resolve essa questão dizendo, não, o alicerce é Jesus Cristo. A grandeza de Cristo, de Jesus, muito sobrepuja aos seus servos. Vocês não devem se preocupar se foi o pastor Marcos, se foi o pastor Manuel, Luiz Hermínio, Subirá. Todos eles apontam para o mesmo, apontam para o Cristo. E ninguém se compara a ele. Ele é a plenitude de Deus em forma humana. Nele temos vida, nos movemos e existimos. Nele estão escondidas as riquezas da sabedoria de Deus. O próprio Paulo, na famosa passagem de Filipenses dele, ele diz que todas as coisas boas que ele tinha, ele passou a considerar como perda, comparado a experimentar o conhecimento de Deus por meio de Jesus Cristo. Filipenses 3 diz, 3, 8 e 9. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem por meio da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Tudo que nós temos hoje, a melhor coisa que você puder pensar, aquilo que você mais gosta de fazer, a melhor maneira de gastar o seu tempo, viajando, com a sua família, com seus amigos, nada se compara com a plenitude de Cristo. E Cristo precisa ser a nossa prioridade, tanto pessoalmente quanto como igreja. É necessário que Ele seja o primeiro em tudo que a gente fizer, que Ele tenha preeminência, que nós gastemos a nossa vida para coroá-lo. Essa revelação da figura de Jesus Cristo, ela é tão forte que ela faz nascer nos apóstolos aquilo que a gente chama de clamor maranata, né? Tanto Paulo quanto João são registrados na Bíblia falando isso. E acontece que João encerra Apocalipse com isso. Depois dele ver tudo aquilo revelado para ele que vai acontecer nos fins dos tempos, a resposta dele é: Maranata, vem, Senhor Jesus. Ele vê tudo que vai acontecer, ele só fala: vem. E por ter esse encontro, eles passaram a trabalhar, abrindo caminho e preparando o terreno para essa volta. Trabalhar em prol de que o reino seja estabelecido na terra. E nós, nos dias atuais, só temos a verdadeira revelação de quem nós somos, como o Guilherme colocou, quando nós vemos a pessoa de Cristo e por meio dele passamos a ter comunhão com Deus. Esse conhecimento dessa força indomável que é o anseio por Jesus. Nós não fomos criados apenas para formas e tarefas religiosas. Nós não fomos criados apenas para servir aqui na igreja, cuidando da mídia, tocando os instrumentos, mexendo na luz, no som, fotografando. Não. Nós fomos criados para ter comunhão com o Criador do universo. Ele nos uniu a Ele por toda a eternidade pelo Filho dele. Mas tudo isso é muito bonito, né? E eu creio que a maioria que já ouviu falar de Jesus alguma vez já saiba isso na mente. Isso é evidente. E
Por que nós não temos vivido isso? Nós somos seduzidos pelas necessidades urgentes. E isso não é atual, isso é bíblico. Ainda que a beleza do discipulado, o significado da vida seja encontrado em Jesus, nós somos distraídos. Nós nos contentamos em vir para a igreja para nos consertar, quem sabe conseguir perdão ou achar uma forma de, como o curso do Crown, consertar minhas finanças. Pastor Marcos, pastora Miriam, preciso de ajuda, o meu casamento. Pregações na internet sobre como vencer a depressão, sobre como lidar com problemas cotidianos e vícios, compulsão e sobre qualquer tipo de autoajuda. Quando o foco, na verdade, deveria ser o próprio Cristo. E vindo ao Cristo, essas coisas se resolvem. Os materiais são essenciais, por isso que nós os aplicamos na nossa igreja. Mas se Cristo não for o centro, nada disso importa. O próprio Pai conhece a glória do Filho que ele enviou. Os anjos veem a beleza dele e nós cantamos sobre isso. Até mesmo as pedras e toda a criação e a natureza anseiam por clamar o nome dele. Mas ele é facilmente esquecido por nós, aqueles que ele comprou com seu próprio sangue. E Jesus já sabia disso. Ele conhece a tendência humana de focar nas necessidades urgentes, entre aspas, e de não se preocupar com quem ele é. Ele observava as multidões e ele resolvia os problemas das multidões. Ele curou, ele libertou, mas ele também via que eram como ovelhas sem pastor e isso mexia no coração dele. Ele se moveu por íntima compaixão porque via as multidões como ovelhas sem pastor. Eram pessoas que conheciam as suas necessidades primitivas. Eu preciso enxergar, eu sou cego. Então eu procuro ajuda de quem pode. Eu ouvi falar de um Jesus que está curando. Vou procurar. Mas eu nem mesmo me preocupo em saber quem é esse Jesus. Eu não sei quem é esse que está face a face comigo. Eu só quero a resolução do problema que ele vai me trazer. E nós oramos isso hoje em dia, né? Senhor, perdão pela oração rápida, eu não estou com forças para orar. Senhor, meu casamento, o pão de cada dia, conserto do carro, trabalho, faculdade, amém. Quando, na verdade, as nossas necessidades mais fundamentais são todas preenchidas pela pessoa de Jesus. Amém. João 17:3 diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti verdadeiro e a Jesus Cristo quem enviaste. Amém. A vida eterna é para aquele que recebe a salvação de Cristo, reconhecer mais e mais sobre Jesus e sobre Deus. E o próprio Jesus venceu a tentação dessa forma. Porque o diabo você chega a ele e diz: se tu és o Filho de Deus, faça surgir pão. E a resposta de Jesus é: as minhas necessidades urgentes não precisam ser saciadas, porque já me basta o Pai. Amém. Amém. O próprio Jesus declara, tanto na ceia quanto em outro momento, que o seu corpo e o seu sangue devem ser comidos e bebidos pelos discípulos. É o verdadeiro alimento. E aquele que participa desse alimento também viverá por Jesus e por Deus, assim como Jesus vivia. E você vai passar a vida eterna tendo comunhão com Ele, com esse Deus que fascinou os olhos de Natanael, com esse Deus que faz os anjos cantarem,
Esse Deus que vê seu clamor no seu quarto. Mas você não precisa esperar a vida eterna. Você poderia estar vivendo por Ele hoje, desde agora, mas você não faz isso. E aí você se distrai com essas necessidades urgentes ou simples desejos carnais. Mas o estudo sobre Jesus, a cristologia, nunca vai ser sobre a necessidade humana. Jesus, ele não vai ser conduzido pela nossa justiça social, pelos desejos do nosso coração. Jesus diz aos discípulos: os pobres, vocês terão sempre com vocês. E com isso ele chama os discípulos para terem comunhão com ele naquele momento. Como isso não fere nosso coração? Assim, um Deus que fala: os pobres vocês terão sempre com vocês, mas o que é isso? Ele não se importa com o que está passando fome? Ele não se importa com o que está na rua? Ele não atende às necessidades do povo? A prioridade é o conhecimento da glória dele. Isso fere o nosso coração. Essa semana, com as chuvas, entrou água na casa da minha avó. Quase entrou na do tio. Você está falando que Deus se importa mais que eu conheça Ele do que eu ajude essas pessoas? Isso é ofensivo. Isso machuca o coração. Um Jesus que não se preocupa com os anseios, não. Ele se preocupa com os anseios. Mas ele se preocupa mais com o relacionamento que nós temos com Ele. E esses anseios serão resolvidos. Amém. Ele é a resposta. Jesus não será rei sobre as nossas vidas enquanto nossos corações não estiverem completamente entregues a Ele. À medida que temos mais comunhão com Ele, mais contemplamos a Sua excelência. Deus, ele é um Deus declaradamente zeloso e ciumento. Ele não divide os seus servos com outras coisas, com outros deuses, com outras pessoas. E Ele sabe que nós temos essa tendência de desejar as bênçãos desvinculadas do amor verdadeiro por Ele, desvinculada de renúncia. E em diversos momentos das Escrituras a gente encontra o povo de Israel se afastando de Deus. Livramentos, milagres, aparições, afasta. Aí Ele vem e livra de novo, o povo se afasta de novo. Ao ponto de que o povo de Israel chegou a usar a colheita abençoada por Deus, o ouro e a prata dados por Deus, para construir altares e realizar sacrifícios a Baal. E talvez você veja isso e diga: mas nós não fazemos isso hoje, será? Será que não fazemos? É claro que não estamos queimando sacrifícios a outros deuses, mas será que não temos tirado os olhos dele? E talvez, eu preciso falar sobre esse pensamento, porque é um pensamento errado. Talvez você pense: não, mas Israel errou. Então você está dizendo que você no lugar de Israel teria sido melhor. Você no lugar de Adão e Eva não teria caído. É isso que você está dizendo. Você no lugar de Pedro não teria negado Jesus. Então, quando tudo isso é observado, não se pode tirar a nossa própria culpa. Não se pode pensar que Israel negou Deus quando nós negamos Jesus hoje. E isso acontece dentro das igrejas. Uma devoção a Deus disfarçada de amor total, mas na verdade é amor parcial. Pessoas que vivem da seguinte forma: você se diz cristão, você frequenta a igreja, você supostamente busca a resposta dos seus problemas na figura de Jesus. Você quer ser visto debaixo da figueira.
mas na sua rotina você não inclui Ele. Você diz que ama Ele e que Ele te ama de volta, e nas pequenas coisas diárias você fecha a porta do seu coração. Eu amo Jesus, eu vivo por Ele, mas eu não preciso mudar o meu comportamento porque Ele é perdoador e amável. Eu não preciso mudar o que eu consumo, o que eu escuto. Não preciso mudar minhas companhias, meu linguajar, o jeito que eu me visto. Não. O amor de Deus por mim vai sempre ser o mesmo. Tá, é verdade. Mas é um pensamento raso. Sim, Ele vai te amar para sempre. E você vai amar Ele só esse tanto. Porque o amor dele não muda. Mas o seu está assim. Mas eu amo Ele. Você é um Jesus criado pela sua mente. Cristo saciou os desejos das multidões, mas Ele transformou as vidas. Aleluia. A resposta dele é: vá e não peques mais. Ele chama todos, venha como estás, mas vá e não peques mais. E a verdade é, Deus preferia, essa é outra que machuca, hein? Deus preferia que você não estivesse aqui hoje do que você está aqui pela metade. Como assim? Que Deus é esse? Não. O meu Jesus que eu conheço, Ele é amor, Ele não é assim. Mas o anjo do Senhor diz à igreja em Apocalipse que os mornos serão vomitados. Eu não sei você, mas eu só vomito algo que eu tenho muito nojo. E Ele não falou que vai vomitar os perdidos. Ele falou que vai vomitar os mornos. Aqueles que estão com Ele, amam o que Ele ama, mas não odeiam o que Ele odeia. E a verdade é que Jesus deveria ser tudo. E se Ele não for tudo, Ele não é nada. O conhecimento de Deus em Cristo Jesus é a maior necessidade humana. Nós deveríamos encarar Jesus e dizer, assim como Pedro disse: para quem iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida. Mas ao invés disso, nós nos ofendemos, mudamos Jesus, um falso Jesus, criado por nosso coração e nossa própria mente. O encontro verdadeiro com Deus por meio de Jesus gera mudança de comportamento. Aleluia. Lucas falou aqui sobre isso, alguns meses atrás. Quando nós lemos no livro, um encontro verdadeiro com Deus, todo encontro verdadeiro com Deus gera mudança de comportamento. Aleluia. E talvez você veja tudo isso e diga: tá, eu me encaixo na primeira parte, eu sei que Jesus deveria ser meu maior anseio, tá? Talvez eu me encaixe nessa segunda, ou ainda eu nem vejo Jesus como meu maior anseio, nem sei se ele deveria ser. Como eu deveria consertar isso? Como deve ser meu pensamento diante disso tudo? E eu quero convidar a igreja a refletir em Cristo como nossa maior alegria. Nós devemos construir sobre um único alicerce: Jesus. Nossa maior necessidade e a nossa paixão verdadeira devem ser encontradas nele. O conhecimento de Jesus deve ser o nosso alimento diário. Até que as nossas vidas estejam profundamente enraizadas na experiência verdadeira do conhecimento dele, nós vamos continuar nesse estado como urubus procurando comida, ou bebida, sangue, mas é uma comida que não mata fome e uma bebida que não sacia. Nós precisamos nos lembrar de como deve ser gasta a nossa energia, sentados aos pés daquele que contém todos os mistérios de Deus e do homem.
assim, vai haver um dia em que todo o conhecimento da glória de Deus vai ser revelado, todo olho verá, a glória dele vai cobrir a terra como a água do mar, e ele vai corresponder tudo aquilo que é o anseio do nosso coração. Mas ele não planejou essa comunhão intensa conosco só para o dia que ele finalmente voltar. A comunhão com Jesus Cristo foi planejada por Deus desde o Éden, quando ele prometeu a semente, para quando Jesus estava aqui e para nós hoje. Aleluia. Nós precisamos conhecer essa pessoa de Jesus que salva, limpa, cura, fascina os nossos olhos, transforma nossas vidas na imagem daquele que nos criou. Sabe, é necessário esse conhecimento íntimo dele. É necessário que nós o tenhamos como rei dos nossos corações. É necessário que nós venhamos ter essa íntima revelação daquele que faz os serafins cantarem santo. E que essa revelação nos faça dizer: Senhor meu, Senhor de toda a minha vida, tudo que eu tenho é teu. Aleluia. Deus meu. Louvor. E para encerrar, nós precisamos analisar a beleza de Cristo em toda a sua glória e toda a sua maravilha. Nós precisamos descobrir outra vez isso que alguns mais velhos na fé já perderam e acham que é um primeiro amor dos jovens, talvez. Mas nós precisamos descobrir outra vez essa verdade por trás do homem que nos chamou para si, para que tenhamos vida nele e vida em abundância nele. E para nós cristãos que nos preparamos para isso, é necessário que, assim como João Batista e outros precursores, nós venhamos a pregar e trabalhar pela vida do reino dele. Precisamos endireitar as veredas, endireitar os caminhos, pregar arrependimento pelos pecados, nos arrependermos pelos nossos pecados e pela nossa falsa devoção disfarçada de amor. E mostrarmos esse Jesus, primeiro conhecermos Ele, depois mostrarmos aos outros esse Jesus, para que possamos dizer por aí: arrependam-vos, pois é chegado o reino dos céus. E eu gostaria de convidar aquele que quer conhecer mais esse Jesus ou se encontra em algum ponto dessa jornada, que se reconhece em alguma parte, que acha que está sendo seduzido pelos anseios urgentes, a sedução dos falsos anseios urgentes, e que reconhece que precisa mudar o foco para o verdadeiro conhecimento de Jesus Cristo. Quero convidar vocês para estarem aqui na frente, o pastor Marcos, a pastora Miriam, e os obreiros estarem orando.